18h35, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco deste programa muito especial do dia 7 de abril, dia do jornalista, e veio a calhar que esse dia especial fosse também na presença de um convidado que é jornalista. E nesse terceiro e último bloco, que é um oferecimento especial da padaria Favos de Mel, eu tenho o enorme, o imenso, o inenarrável prazer de dividir a bancada com o elegante Rabi Kalil e sorridente também, Obrigado. que está aqui. Obrigado. Rabi Kalil, que estava dizendo por aí, segue o líder. Ele está aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Depois de uma semana de ausência deste que vos fala no departamento médico, cá estamos. Seja bem-vindo, boa noite. André Cury de Balboa, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais um programa, mais uma semana, firmes e fortes. Um pouco de frio, tá mudando o tempo, cumprimentando ele ali, administrando o nosso Instagram, Igor Putin, o Rafa Sem Teto, o Léo Bocardi também, tudo certo, tudo em ordem, graças a Deus. Pô, mas tô elegante mesmo. Como é que você tá? Você tá bem? Mas melhorou? Tudo certo? Melhorei, estou bem, graças a Deus. Foi um contratempo de ordem médica, mas já estou bem, tomei os remédios bonitinho, estou aqui pronto para a próxima. Mas tomara que não venha essa próxima, porque eu não recomendo para ninguém. Pronta a recuperação a você, melhoras, parabéns. Fiquei feliz de vê-lo, mas segunda-feira passada eu e o Léo tocamos aqui o programa, mandamos bem, tentamos fazer com a performance que o André faz, acredito, não chegamos ao nível, mas a gente tentou. Além de tudo, o Rabi Kalil é benevolente. Olha que maravilhoso. E feliz dia do jornalista. Obrigado para você também, show de bola. Parabéns para nós, porque o dia do jornalista é um dia muito, muito bem comemorado, né? Válido. Né? E não vamos falar de futebol, porque de futebol ele vai falar de futebol e segue o líder, né? Porque mal começou, o Corinthians já está lá em primeiro, já estamos lá liderando, o São Paulo não ganhou, não ganha, o Santos também não ganha. Enfim, o Palmeiras ganhou, mas foi uma vergonha. Nossa. Foi uma vergonha. Então, assim, eu acho que o Corinthians está bem. Parabéns. Mas bem-vindo de volta. Obrigado, Rabi Kalil. Olha, muita coisa acontecendo na cidade. É verdade. E você sabe, né? Sim. Sabe que tem muita gente me perguntando na rua, pô, Rabi, mas você também, pô, meu telefone não parou de tocar, que não sei o quê, que não sei o quê. Você soltou a notícia, você solta, tal. Só que a gente passa aqui o que há 36 anos o Radar faz. É jornalismo com responsabilidade e com credibilidade. A gente sempre traz a notícia em primeira mão. É isso aí. E eu tenho muito orgulho, André, de termos colegas jornalistas também, que têm outros programas, assim como a gente, como nós, que na segunda-feira fazem questão de nos assistir. É um atestado de bom trabalho. Isso daí me enche de orgulho. Mandar um abraço aqui também para o... Que tem também programas, o Gordinho, a Renê, o Gás, são figuras importantes, o Roberto Samuel, são figuras importantes também, que ajudam na comunicação da cidade, né? Que nós não temos a grande mídia aqui, e quem é a grande mídia somos nós mesmos. Sem dúvida. Somos nós, um ajudando o outro. Então, parabéns a eles também, e eu tenho muito orgulho de saber e ouvir deles que de segunda nos assistem aqui para ficar sabendo das notícias. E já que você citou, não podia deixar de fazer menção aos decanos do jornalismo guarulhense, por exemplo, o Geraldo Júnior e o Valdir Carleto. Grande, ambos, que muito são bem. Referência para todos nós, que quando eles começaram, talvez não, digo sem medo de errar, nem nascido eu era. Então, serve de inspiração para todos nós. Uma observação do Carleto, que também já esteve sentado aqui. Exatamente. Já passou pelo Radar de Notícias com o nosso grande e eterno Pedro Notaro e Carlos Ardoni. Rabi Kalil, vamos lá. 18h39, 18h40. Vamos começar falando sobre o Podemos sob nova direção. Um assunto antecipado por você nessa cobertura. Uma notícia que você deu em primeira mão, que pautou o noticiário guarulhense. O Podemos está sob nova direção. Antônio Neto assumiu como presidente do Diretório Municipal, sob as bênçãos, com perdão do trocadilho, do pastor Anistaldo. Rabi Kalil, e aí? Essa notícia chacoalhou o bastidor guarulhense. Chacoalhou, na verdade até me ligaram, né? Falaram, poxa, mas como é que você já está sabendo? Como é que já chegou? Bom, engraçado que eu fiquei sabendo em São Paulo. Eu estava lá porque muita coisa acontece ali, passa pela Assembleia Legislativa.
e graças a Deus a gente tem muitos amigos lá. Trabalhei por anos lá na Assembleia, então a gente acaba conhecendo e que são amigos que acabam se tornando fontes de notícia e informação, que como sabem da nossa credibilidade e responsabilidade em trazer a notícia correta, então eles confiam na gente. Então a gente acabou. O que acontece? Vamos lá. Podemos sob nova direção. Nós temos várias histórias dentro de uma história. Muito bem. É muita coisa que aconteceu e está acontecendo no Podemos, né? E tudo de uma vez. Né? O que, por exemplo? Não seria o Antônio Neto o presidente, seria o Oliveira. O Oliveira que deixou o Mobiliza, né? E que estaria tudo certo para ele assumir o Podemos. Estava certo, sim, em conjunto com o pastor Aristaldo. Tudo certo, tudo maravilha e tal. Porém, de última hora, decidiram que o Oliveira não poderia participar da executiva do Podemos, né? Me chamou a atenção porque ele, de presidente, nem membro foi. Isso chama a atenção. Para nós, eu mexo com o partido, André, há décadas, né? Então, a gente conhece um pouquinho, né? Quando você não faz nem parte da executiva, tem caroço nesse angu. E qual é o caroço desse angu? Calma, nós vamos chegando lá. Você tá muito, ele tá muito. Então, o que acontece? Eu sei que tem muita gente nos assistindo. O que acontece? A gente vai pegando a história, né? Então, ficou definido que o controle seria do pastor Aristaldo, o Antônio Neto, que é um baita de um cara. Não tenho muita amizade com ele, afinidade, mas pelo que eu reparei, inclusive na minha página, quando eu dei a notícia, muitos comentários positivos a ele, e quando eu acabei lembrando dele e tal, eu pude confirmar que de fato é uma boa pessoa. Então o Antônio Neto, não tenho dúvida que terá uma boa gestão à frente do Podemos. Só que aí, o pastor Aristaldo foi eleito vereador pelo Mobiliza. Isso. Não pelo Podemos. Ele, a princípio, continua no Mobiliza. Está no Mobiliza, vai permanecer, a princípio, no Mobiliza, é candidato a deputado estadual no ano que vem. Como é que vai fazer isso daí? Que nó que eles vão desatar? Porque ele saindo do Mobiliza, se não tiver acordo com o partido entra na justiça, pede o mandato dele, ganha, assume Geraldo Celestino em definitivo. Que, aliás, é líder do governo. Isso. Né? Então, é líder do governo. Então, a gente não sabe como que pode ser esse andamento das coisas. Porém, eu conversei com o pessoal do Mobiliza hoje. Eu fui muito objetivo, né? E o pessoal foi muito objetivo também. Eu falei, olha, a gente quer saber o seguinte, como fica o pastor Aristaldo com a saída, indo a caminho do Podemos. Eles deixaram claro. O Aristaldo, ele tem um sonho, tem uma vontade, e todas as anos, eu vou dizer aqui, fica registrado no YouTube aqui, pastor Aristaldo é candidato fortíssimo para ser eleito deputado estadual, bateu na trave na última, quase dobrou da penúltima a votação dele, é o atual primeiro suplente de deputado, ele tem todas as chances da vida dele, é a chance da vida dele, o cavalo está passando arriado agora, está lá, então assim, ele tem a vontade de ser. Se o Mobiliza não apresentar uma chapa de deputados que ele possa disputar e ser eleito deputado estadual lá, não tem nem o porquê o pastor Aristaldo ficar e muito menos o Mobiliza segurá-lo ou tentar prejudicá-lo. Prejudicá-lo entre aspas, porque seria um direito, vamos dizer, porque o mandato é do partido, ponto. O mandato é do partido. Então, ponto. Não seria nem prejudicado, seria um direito adquirido. É um direito do partido, porque os três lá, Maurício Gucci, o pastor Adalberto, todos eles, o pastor Aristaldo, foram eleitos através de uma chapa. Existe um conjunto de candidatos lá que fizeram e deram a legitimidade para que o partido tivesse 3 vereadores. Pois bem, a partir daí, vem a questão. Se apresentarem uma chapa de deputados que é viável para ele... Competitiva, que é viável para ele ser eleito, que faça a cadeira... Então, não teria o porquê dele sair do Mobiliza. Tranquilo. Agora, se o Mobiliza não apresentar essa chapa, aí também
por mais que seja direito adquirido do Mobiliza, não tem nem o porquê de não liberar o pastor Aristaldo, né? Agora, ele não vai sair do Mobiliza porque ele não gosta do Mobiliza. A vontade do secretário de habitação de Guarulhos não é sair do Mobiliza porque brigou, porque não tem nada, não tem nenhum problema. Ele só está em busca de um projeto político que faz parte, que ele já vem tentando há 2 eleições. É legítimo essa disputa, ele disputar. Se o partido não apresentar uma chapa, por que não deixar e não liberá-lo? Não fez a chapa, não tem a chapa para disputar de deputado estadual no Mobiliza? Está aqui a cartinha. Pastor Aristaldo, Deus abençoe, vai com Deus, boa sorte na sua campanha. Está aqui, o partido não vai pedir seu mandato, está tudo certo. Agora, se apresentar a chapa, aí fica mais complicada a situação, né? Agora, eu acho que com tudo isso, com chapa ou sem chapa, o melhor caminho para o pastor Aristaldo é o Podemos. Agora, Rabi, se você me permite aqui, você explicou brilhantemente, mas não respondeu qual é o caroço do angu. Porque o Oliveira, o irmão dele, vereador pastor Adalberto, esteve aqui conosco na semana passada. Sim. E quando nós entramos nessa seara, ele falou, não, mas é porque o meu irmão, quando ele pega para montar partida, ele faz vereador, mas no final das contas nós achamos que era melhor ele descansar e por isso que ele não vai ficar à frente do partido. Sim. Essa é pelo menos a versão oficial. Mas qual é o caroço desse angu, Rabi? Por que estava tão certo o Oliveira no Podemos e mudou? Tudo começou na saída dele do Mobiliza. Dentro do Mobiliza que nós apoiamos, o Oliveira, eu torno a dizer, o Oliveira sabe administrar um partido. Ser presidente de partido não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tanto que na cidade são 950 mil eleitores e apenas 30 são presidentes. Então, 30 de 950 mil eleitores, né? Então, assim, são para poucos, E ser presidente de partido é trabalho, dá dor de cabeça, né? Quer dizer, inclusive, falando de presidente de partido, mandar um abraço para o vereador André Alves, que também é presidente, ele sabe muito bem do que eu estou falando, né? É gostoso, né, vereador? Ser presidente, eu chegava no meio da eleição, o André falava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Porque ser presidente é trabalho, é difícil, dá dor de cabeça. Então, assim, ele tomou a decisão, ele quis sair, ele decidiu sair, tal, estava tudo pronto. Só que eu acho que essa forma de da saída, que dividiu o grupo, rachou o grupo no Mobiliza. Por exemplo, o Lucas, que é o atual presidente, sempre foi muito alinhado ao Oliveira, amigos, né, e tal. E hoje, você vê, eu conversei com o Lucas Rosário, o presidente do Mobiliza. Ele deixou claro, eu fazia parte do grupo do pastor Aristaldo. Longe de mim, algum dia, Rabi, querer prejudicá-lo, querer atrapalhar o projeto dele, o sonho dele. Jamais isso não passou pela minha cabeça, desde que a gente faça tudo de forma muito transparente. Então, eu acho que essa saída ficou meio que nebulosa, né? Segundo o presidente do Mobiliza, o Lucas, a princípio, o pastor Adalberto vai permanecer no Mobiliza, não tem essa necessidade. Eu acredito que assim que o Oliveira assumir um partido, que eu acredito que o Oliveira vai assumir um partido, e tenho informações disso também, já estou antecipando aqui. O Oliveira será presidente de partido na cidade. Ele vai ainda avaliar, mas ele será presidente. Então, assim, eu acredito que ele é irmão do vereador, o irmão não vai. Lógico, é óbvio que o irmão vai. E nessa situação, fica lindo para o Maurício Guti. Ele tira os dois da frente. Pastor Aristaldo foi para o Podemos. O Adalberto acompanha o irmão. Acompanha o irmão, vai seguir com o irmão. O Oliveira não vai. Gente, o Oliveira não vai ser presidente do partido e o irmão dele, vereador, não sendo partido. Não tem cabimento. Então, assim, ele vai ficou lindo para quem? Maurício nadando de braçada. Vai estar ganhando, assim, olha, o maior ganhador de toda essa bagunça e troca-troca de partido é o Maurício Guti. É isso. Então o Rabi Kalil deu a volta e essa conclusão essa foi boa. Foi boa. Rabi, você queria falar sobre o PDT também, 1850, Tem uma informação do PDT também. Tá no ponto,
Rafa. Sem telhado. Tá, por favor, pode ir. Olha aí. Olha lá. Isso daí, um levantamento de 30 dias, talvez vá mudando os números de deputados. Mas ali está lá, ó. Qual que é o futuro lá? Rivalidade entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Gostei do termo rivalidade. Já passou de rivalidade faz tempo, né? Porra, velho, a gente quis ser educado, né? Dificulta possível acordo por federação que incluiria o PSB. E, por outro lado, o PSB negocia uma federação com o PDT, ou com a Rede, ou com o PV e Cidadania. Não é com todos. Estão conversando. Existem tratativas, mas ali estão tidos como difíceis, até porque tem uma questão do Geraldo Alckmin com o Lula, então talvez o PSB não entre. No PDT, ficou... Valeu, produção, voltou para nós, né? Então, do PDT, ficou tranquilamente que não vai fazer federação com outros partidos, a princípio. Conversei com o nosso grande, assíduo telespectador, Armando Matos, grande Armando Matos. Grande Armando, um abraço. Grande Armando Matos. E olha, eu vou dar esse crédito para você, Armando. Você está me devendo um almoço, que você perdeu a aposta, dizendo que o PDT faria 2 a 3 vereadores. Eu dizia que não, vai fazer 1. E o primeiro era o Guto. Lembra? Nós falava aqui, o primeiro era o Guto. E eu falava isso pro Guto quando ele sentava aqui, ó, do lado aqui, ó, onde está o André. Falava, vai ser o Guto. Olha lá, é o Guto. PDT só fez um e fez o Guto. Ele fez um. Mas o Armando, vou dar esse crédito para ele. Ele lançou um desafio, né? E eu tiro o chapéu. Tem que parabenizar o pessoal do PDT, né? Quais partidos existem sede aberta todos os dias na cidade? Que tem sede, que funciona, que está lá, está à disposição para os filiados e tal. Ele falou que o PDT, tá? E ele, segundo a conta dele, se não me engano, seriam 3 partidos apenas, né? O PDT e mais 2. Eu, a princípio, não sei de cabeça, eu sei que o PT funciona, normal, né? Agora você pega, por exemplo, o PSD. O PSD... O maior partido do estado de São Paulo, gigante no Brasil, tem 5 vereadores da cidade, o presidente renunciou, não sabe quem vai ser o próximo presidente, vereador querendo sair, TV. A bagunça. Vereador, você foi bonzinho, vereadores. Vereadores querendo sair, inclusive o Lauri também é mais um. Isso. Lauri é mais um, vereador Lauri, foi lá, vereador Lauri, segundo mandato, dentro do PSD, ele está no 3º. Segundo, dentro do PSD, 2 vezes reeleito no PSD, sabe? Então, eu conversei com o prefeito Guti também, a respeito do PSD nesse final de semana. O prefeito falou que ele reconhece esse entrave, né? Mas que acho que, a princípio, deve se resolver o mais rápido possível. Karina, Romildo, Geleia, Ticiano, Lauri, olha, então fica aquela lambança, mas que você vê, são partidos que são grandes, porém não funciona. Quem era o presidente renunciou, né? Ele falou, eu cansei de tudo isso. Ainda eu perguntei para o Bruno, falei, Bruno, você vai sair apenas da presidência ou você vai se desfiliar? Ele falou, vou sair de tudo. Então, quer dizer, tá feia a coisa. Sim. Tá feia a coisa, né? Agora, veja só, 5 vereadores. Imagine, se já não teve chapa constituída completa com o prefeito no atual mandato. Imagine 5 vereadores e não está na máquina. E não tem prefeito, não tem governo. Imagina. Como é que vão se salvar ali, os 5 vereadores? Então já começa a pensar aí. É pipoca para tudo quanto é lado, vamos embora. O PSD não me deu o abrigo, não me dá a garantia de reeleição, eu não fico. Então vai embora. Então, fazer essa observação aí do PDT, dizendo uma boa, tem que deixar registrado, eu me comprometi com o Armando Matos que faria esse registro, que realmente partidos que funcionam, quais os partidos que têm sede em funcionamento na cidade. O PDT é um deles, eu sei que o PT também. E se tiver o outro partido, por favor... O Solidariedade. Pode passar o Solidariedade. Tá ativo? Tá. Tá ativo? Onde que atendem lá o Solidariedade? Onde que atendem? Não sei, tô... Será que estão atendendo? O Eloy é ativo.
Apesar... O Eloy. Sim. O Eloy. Agora, apesar de que a tem saída sede aberta. Sede, a gente fala sede. Então, assim, eu não vou falar quem tem, quem não tem, sem saber. Eu não vou fazer isso. Agora, se alguém da audiência estiver nos ouvindo, pertence a algum partido e quer falar, por favor, nós faremos questões aqui, André, de falar, olha, esse partido também tem sede, tá em funcionamento todo dia e tal, porque isso aí você cria e dá vida para o partido. 18h56, Rabi, antes do momento Maguila, Vai. eu tenho que promessa é dívida, e eu disse que eu ia contar no seu bloco o que tem a ver um oficial de justiça, a Câmara Municipal e um vereador. Você sabe do que eu estou falando? Não faço ideia. Então agora eu vou contar para você e para a nossa audiência. Vai lá. Em meados de fevereiro, um juiz despachou, deu uma liminar, determinando que o vereador Kleber Ribeiro excluísse um vídeo que, veja só você, Rabi e a audiência do Radar de Notícias, já ultrapassou a casa dos 14 milhões de visualizações. É muita coisa. É o vídeo de uma das fiscalizações do vereador, em que ele pega a farmácia fechada, chama o funcionário responsável pela farmácia e dá ordem para que a farmácia ficasse aberta, para que o munícipe pudesse ter acesso aos medicamentos. Uma decisão de fevereiro, 18 de fevereiro de 2025. Sim. Tire o vídeo do ar sob pena de multa de R$500 por dia até a exclusão do vídeo. E na tarde de hoje, apenas no dia 7 de abril de 2025, uma oficial de justiça foi à Câmara de Vereadores notificar o vereador Kleber Ribeiro e queria adentrar no plenário para notificar o vereador. A oficial de justiça foi impedida de entrar no plenário, Sim. porque não é permitido. Sim. Aliás, as regras estão cada vez mais severas, limite de assessor, limite de vereadores. Houve um princípio de confusão, a oficial de justiça queria entrar, a equipe do vereador Kleber Ribeiro sustenta que a oficial foi até ríspida com as funcionárias da portaria ali, num caso de abuso de autoridade. Que não me chama a atenção. As funcionárias, nós conversamos, nós vamos preservar a identidade, reconhece que houve ali um ânimo exaltado, mas não dizem que houve a popular carteirada, mas ocorre que a turma do Deixa Disso apazigou, a notificação foi recebida, mas a equipe do vereador Kleber Ribeiro está estudando entrar com uma petição questionando a decisão liminar, porque alega que o vereador, até no vídeo, eu fiz o meu dever jornalístico de ver o vídeo, a funcionária da farmácia que se diz constrangida, coagida e exposta, o rosto dela está borrado e a equipe do vereador diz que vai preparar um recurso para não ser obrigado a apagar um vídeo. Eu só me questiono, Rabi, uma decisão de 18 de fevereiro, cuja intimação veio no dia 7 de abril. Olha, eu não entendo, eu não entendo essas coisas, mas eu não entendo essas coisas. Mas peraí, o teor do vídeo, eu vou no teor do vídeo. Eu vou no teor do vídeo. A farmácia estava aberta. Não, fechada. Fechada. Desculpa, a farmácia estava fechada. Ele foi lá, ele constatou que era para estar aberta. Reabriu, foi reaberta. E foi reaberta, eu me lembro desse vídeo. Eu acompanhei, inclusive tem um munícipe que fala lá, estava fechado, ele estava esperando o remédio lá e tal. Olha, eu não vou entrar no mérito, a forma como o Kleber Ribeiro aborda, conversa com os servidores, não vou entrar nesse mérito. Mas se a bendita farmácia era para estar aberta, então deixa aberta, porra. Entendeu? Deixava aberta a farmácia. Agora, aí, fevereiro, março, abril, 2 meses depois, aí o oficial de justiça, para pagar agora o vídeo, a troco do quê? Depois de 14 milhões de visualizações. Para quê? Para que isso? Para que? Besteira isso daí, cara. Baita de uma besteira. É tudo perda de tempo. É tudo perda de tempo. E o oficial de justiça, ele vai lá na Câmara, ele não está indo com o carro particular dele não, viu? Ele está indo com o carro oficial, que a gasolina quem paga é você. Sou eu, é ele, é nós que paga. É tudo nós, sai tudo do nosso bolso. A gasolina do cara, que ele vai lá e tal. É tudo nós que paga. E o nosso dinheiro vai embora. Vai embora. E não tem um remédio na farmácia. Para, pô. Errado. E sabe como eu tive acesso a essa história maravilhosa que aconteceu literalmente no bastidor da Câmara? Não. Estava lá no plenário, quando um dos integrantes da equipe do Kleber Ribeiro estava ali procurando para dizer, olha, acho que a gente vai ter que apagar o vídeo. E aí eu presenciei isso a poucos metros
e fui testemunha ocular dos fatos e estou trazendo essa apuração exclusiva e também um tanto quanto peculiar, porque hoje, depois de alguns dias... 2 vezes. A oficial de justiça bateu na porta da Câmara para tentar avisar o vereador de uma decisão que já saiu em fevereiro. Resumindo, ela conseguiu intimá-lo? Entregar um dos integrantes do gabinete recebeu o documento. Então, ok. Mas com a celeridade que é bastante pertinente à justiça brasileira. Tranquilo. Bora. Rabi Kalil, Momento Maguila, tem hoje? Momento Maguila tem. O Momento Maguila hoje não é nem tanto de alegria, mas é para a família da Maria José Pereira, mais conhecida como Maria da Pizzaria. Conversei com ela hoje. O irmão dela, o João, que não perdia um programa, nos deixou, né? Assim, tão repentino. Foi, assim, muito, muito rápido. Meus sentimentos, meus pêsames, que Deus conforte a família, o coração de todos. É assim que eu liguei para ela, eu soube. Isso me marcou muito, porque aí eu liguei para ela, eu falei, Maria, o que aconteceu? Aí ela, em pranto, chorando, ela falou, Rabi, ele era seu fã. Ele adorava, ele via você, trazia tal, então tá aí. E eu também era fã dele, grande João, que Deus o tenha. Maria, força. O Momento Maguila de hoje é para toda a família Pereira com essa triste perda que tivemos. Muito bem. Minha solidariedade aos familiares da família, aos familiares da vítima. Triste essa notícia, a gente nunca gosta de dar esse tipo de notícia. E para fechar mesmo que nós precisamos ir embora, o James Medeiros diz que o Solidariedade tem sim endereço. É na rua Caetano de André, no Jardim Maria Helena, atrás do glorioso Franz Café. Aberto? Aberto? Tá todo dia? Ativo. O PDT é ativo. Todo dia abre. Tá lá, todo dia tem gente lá. Se você for o PDT agora, tá funcionando. Agora eu não sei porque já Acho que agora já deu, agora né? já foi. Mas se for amanhã o horário que está funcionando. Eu quero saber de sede, todos os partidos tem sede, tem um enderecinho lá. Tem um enderecinho. O Agir, por exemplo, tem, mas não funciona, não tem ninguém ainda. Ainda vai começar ainda a ter sede, a ter atendimento, essas coisas. Sede todo mundo tem. Agora, estou falando de atendimento, está aberto. Esse crédito é para o Armando Matos. Ele está dizendo que está abertíssimo, mas aí, se a gente vai ficar nessa aí... Então tá bom, a gente tá toma aí, um café registrado. Lá. Então, porque pro Eloy pagar um café, eu vou te falar, difícil, hein? Olha aí. Rapaz do céu, difícil, hein? É difícil. Prefeito Eloy, beijão. Vamos embora, Rabi. Vambora. Chega, vambora. Like, como é que tá de like? Aqui como tá tudo travado. Vai ter sininho. Tá travado. Aqui tá 36 likes, tá certo esse número? 44, tá vendo? Eu tô no escuro aqui. 50 likes. Já? 50 likes, eles querem 50 likes pra bater o sininho. Então vambora. Curte aí agora, já curte aí e tá tudo certo pra gente bater esse 50 aí, que a audiência hoje é com 50 likes, 150 likes, no dia do jornalista, bate o sininho aí, Rabi. Obrigado, gente, valeu. Pronto. Obrigadão. Vamos embora, a gente volta amanhã, terça-feira, a nossa convidada é a vereadora Janete Pietá, Radar de Notícias, 18 horas, ao vivo, pelas redes sociais. Semana começando com muito conteúdo e na quinta-feira o programa especial de análise dos 100 dias da gestão Lucas Sanches. Obrigado ao Rabi. Obrigado à nossa audiência e à nossa equipe. A gente se vê amanhã no horário de sempre. Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação.